Vamos estudar primeiro os porquês. Porquês. Por que estudar o porquês? Vamos lá? Vamos lá. Primeiro porquê, vamos separar os porquês separados, né? Vamos estudar os separados e os juntos. Ó, porquê separado. O porquê separado normalmente é com acento ou sem acento, certo? Aqui. Vamos lá, primeiro sem acento. Ó, pergunta direta. Tá? Então, a pergunta direta ele vai aparecer sempre no início, aqui, ó. Por que você faltou? Aqui, ó, é interessante que você pode colocar porquê motivo. Sempre que for pergunta direta ou indireta, você pode colocar por que motivo. Por que motivo você faltou? Tá? Beleza? O porquê separado pode ser para pergunta direta, também para pergunta indireta, que é quando você não coloca o ponto de interrogação. Tá? Então aqui você coloca assim, ó. Pergunta indireta. Sem o ponto de interrogação, tá? Tá aqui, ó. Todos querem saber por que você faltou. Todos querem saber por que você faltou. Todos querem saber por que motivo você faltou. Essa também é uma pergunta, só que é uma pergunta indireta. Ok? O porquê sem acento também vai ser usado separado quando você tiver o famoso pronome relativo, mas antes dele uma preposição. Então é a preposição mais o pronome relativo. Tá? Tá aqui, ó. Tá? Preposição mais o pronome relativo. Então aqui dá para você trocar por pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais, tá? Então tem uma música que fala assim, ó. Só eu sei as esquinas porque passei. Só eu sei as esquinas porque passei. Esse porquê é separado. É engraçado isso aqui, que lá na escola do estado que eu trabalho, tinha uma professora que ela foi fazer o concurso da prefeitura do Detran. Não sei se vocês fizeram o concurso do Detran. Teve o concurso do Detran. E caiu uma questão dessa. Ela falou, professor, mas não tem, tá tudo errado. Tem um porquê. A questão que está certa é um porquê que não é pergunta. Não é pergunta aqui. Esse porquê aqui não tem nada a ver com pergunta. Esse porquê aqui dá para você trocar por, ó, só eu sei as esquinas pelas quais. Se eu posso trocar por pelas quais, é o porquê separado. Ok? Então, ó, pergunta direta, pergunta indireta e preposição mais o pronome relativo. Tudo isso é o porquê separado sem acento. Tá? Quando ele é uma pergunta direta, ele vai no
início, tá? Vou colocar aqui, ó. Ó. No início. Porque nós vamos ter o porquê separado com acento. Para que serve o porquê separado com acento? É para pergunta direta, só que no final, tá? Aqui, ó. Ó. Para a pergunta direta colocado no final da oração. Tá? Ó. Você faltou ontem. Vírgula. Por quê? Tá? Então, que tipo de acento vocês acham que é esse acento aqui? Por qual motivo essa palavra foi acentuada? Ela não tem acento, tá vendo? Por que ela foi acentuada? É um acento diferencial. Só para diferenciar o início do final. Tá? Ok? O porquê separado? Enquanto aqui está fazendo 40 graus, lá em Ponta Porã está 16 graus. Uma névoa. Hã? E tem névoa. E choveu ontem, choveu pra caramba ontem. Eu acho que vai chover, da semana, final de semana não passa não. Todo mundo. Hã? E essa primeira chuva aí é de arrebentar, né? Que ela vem com vento, vem com tudo. Hã? É a chuva ácida. Chega a ser até preta, né? É bom pra carro, né? Que fica no relento, que nem o meu, né? Se tem uma garagem no meu prédio, o outro fica na rua. Na rua não, né? Num pátio lá. Vamos lá. Agora o porquê junto. Pode apagar aqui? Não? Não, pode fazer. Pode copiar aí, tranquilo. Tem o pessoal copiando ainda. Beleza? Vamos lá. Agora o porquê junto, sem acento. Eu vou ter o porquê junto, sem acento, e o porquê junto com acento. Bom, primeiro o porquê junto sem acento, ó. Porquê junto sem acento, ele vai servir de oração explicativa ou causal, tá? Tanto faz. Coloca só explicativa que já resolve, tá? Então, ó. Oração explicativa. Ou seja, você pode trocar pelo pois. Tá? Então você fala assim, ó, por que você faltou?
Aí você fala assim: faltei porque estava doente. Faltei, pois estava doente. Tá? Lembra que lá naquela lei a gente tem pergunta indireta? Uma pergunta indireta é uma pergunta sem o ponto de interrogação, não é? Aqui a gente tem resposta indireta, que é uma resposta na forma de pergunta. Você responde perguntando: por que você faltou ontem? Tipo assim, não seria porque eu estava doente? Esse porquê não é separado, esse porquê é junto. Tá? Tá aqui, ó. Resposta indireta. Aí coloca aqui, ó, com o ponto de interrogação. Por que você faltou ontem? Não seria porque eu estava doente? Hã? Então esse porquê aí é um porquê junto, é uma pergunta, só que ele não é uma conjunção, um pronome interrogativo, ele não inicia a pergunta, ele está no meio. Então ele é uma pergunta, mas respondendo. Então quando você responde perguntando, é o porquê junto sem acento. Quando você pergunta afirmando, é o porquê separado sem acento, que é uma pergunta indireta. Tá? E o porquê junto com acento? Esse talvez seja o mais fácil de todos, né? Você usa, é quando ele é substantivo. Quando você pode colocar o motivo. Tá? Notem, naquela primeira você coloca por que motivo, por que razão. Certo? O porquê separado quando é pergunta direta é por que razão. Por que vocês estão roucos? Por que razão vocês estão roucos? Por que motivo? Né? Aqui é só motivo, só a palavra motivo. Quando é substantivo, tá? Então aqui, ó. Porque junto com acento. É quando ele é substantivo. Você troca pela palavra motivo. Ó. Quero saber o porquê dessa bagunça. Quero saber o motivo. Oi? É, sempre, mas às vezes não tem um artigo. Pode ter um pronome. É tudo que acompanha o substantivo. Normalmente o artigo, né? Pode ser um pronome, por exemplo. Ó, eu falo assim, esse porquê é diferente desse. Quando eu falo esse porquê, né? Esse porquê é um porquê junto com acento. Dá para você trocar pelo motivo. Aquele porquê. Os porquês, né? Os porquês. Substantivo. Então o porquê, a razão, né? Você troca o porquê junto com acento pela palavra motivo ou a palavra razão. Tá, e isso é bem tranquilo, né, cara? Dá uma estudadinha aí de um dia, você já consegue entender isso aí. Hã? Não, se você pegar um dia de manhã, por exemplo, aí umas 2 horinhas, você fazendo exercício, acabou.
O segredo é o exercício. Então, o exercício tem que... Esse tipo de aula que a gente tem aqui, que é uma aula mais tradicional, né, que é uma aula mais expositiva, o exercício de fixação é o melhor remédio. Bom, vamos ver a regência agora. Pode apagar aqui? Ó. Regência verbal. O que vem a ser a regência verbal? A regência estuda a relação de uma palavra na sua... não é a relação da palavra. Estudar a palavra na sua relação com outra palavra. Então, como é que se dá as relações entre as palavras? No caso do verbo, como é que se dá a relação do verbo com uma palavra que está relacionada a esse verbo? Né? Por exemplo, ontem nós vimos os verbos transitivos, não vimos? Como que se dá a relação do verbo transitivo direto com o verbo transitivo indireto? Como que se dá? Sempre com auxílio da preposição. E o verbo transitivo direto pode ter preposição? Pode ou não? Não, então, pode ou não pode? Pode. Então, qual a diferença de um verbo transitivo direto que tem preposição, que pode ter preposição, para o verbo transitivo indireto que tem preposição? Qual a diferença? Veja bem, eu dei um exemplo ontem que foi assim, ó, bebi da água que estava na mesa. Bebi da água. O verbo beber é transitivo direto ou transitivo indireto? Hã? Direto. Quem bebe, bebe algo, bebe o quê? Agora, ó, gosto da água que está na mesa. É indireto. Qual a diferença, então, desses dois que tem a preposição da? Aí. Os dois têm. No primeiro caso, gosto, bebi da água, experimenta tirar o D, deixar só o A, porque o da é o D mais o A, né? Tira a preposição. Eu posso dizer assim, ó, bebi a água que estava na mesa? Posso? Agora tenta tirar do gostar. Gosto a água que está na mesa? Não dá. Então qual a conclusão que eu chego? O verbo transitivo direto, embora ele possa ter a preposição, esta preposição não é obrigatória, é facultativa. Então o erro está em dizer que eu não posso usar um verbo transitivo direto com preposição. Isso é errado, eu posso usar. Só que quando eu uso, eu posso também o quê? Retirar, não faz falta. Já no verbo transitivo indireto, a preposição é obrigatória. Se eu tirar, eu cometo um erro de regência. Porque a relação do verbo com o seu complemento, quando ele é transitivo indireto, é uma relação com preposição. Então, no estudo da regência, nós vamos estudar os verbos, se eles têm preposição ou se eles não têm preposição. Por exemplo, eu acredito, eu posso falar assim, eu acredito muito para Deus? Posso? Por quê? Porque a regência desse verbo acreditar, ela é feita, todo mundo sabe, com a preposição em. Se eu coloco a preposição para, eu errei na regência. Entendeu? Esse é um erro de regência. Ah, professor, então regência é muito fácil. Qual que é o lema da gramática? Se dá para complicar, para que facilitar? O problema é o seguinte, existem alguns verbos que, na gramática, eles são transitivos diretos, ou transitivos indiretos, e na fala nós usamos como transitivo direto. Eles são transitivos indiretos na escrita, mas na fala nós usamos como transitivo direto. Já dei um caso aqui, qual é? O verbo assistir. O verbo assistir, eu duvido, que numa situação aqui, uma situação que você estiver sem prestar atenção na gramática, sem pensar nela, você diz assim, eu vou assistir ao jogo no Verdão, ou lá na arena. Você fala isso? Você fala, não, eu vou assistir o jogo.
não é? Quantas vezes você já ouviu falar assim, ó, esse concurso é muito visado, vamos estudar. Já ouviu falar isso? Esse concurso é muito visado? Essa construção na gramática não existe. Né? Porque visar, ele tem 3 tipos de regência. Ele é transitivo direto, com 2 tipos de significado, e transitivo indireto no sentido de desejar, alcançar, almejar. Como o concurso é visado, está no sentido de desejar, ele não pode ser feito com esse verbo transitivo indireto. Então, a gente usa no sentido de outro. Então, há uma diferença, às vezes, enorme entre o que nós falamos e o que nós escrevemos. A gramática da escrita é uma gramática prescritiva. É aquela gramática que te impõe ordem, te impõe regra, que você não utiliza na fala, porque na fala não necessita. Para a comunicação, há várias regras, inúmeras regras, e que você muda o tempo todo. Né? Então, uma criança pequena usa uma regra da lógica, simplesmente da lógica. Ela vai falar assim, eu já fazia cocô. Né? O que é fazer? Por que uma criança fala fazer? Porque fazer vem do verbo fazer. Assim como comer vem do verbo comer. Mas olha, comer e fazer não é verbo da mesma natureza, verbo terminado em ER, só que comer você fala eu comi. Fazer, você não pode falar eu fazia. Mas para a criança que está seguindo uma lógica, ela vai falar eu já fazia. Porque eu já comi, eu já fazia. Eu já perdi, eu já comi, eu já fazia. Até ela perceber que o fazer é um verbo irregular, que não é fazia, eu fiz porque ele é irregular, ela vai falar fazia. Tá? Depois ela vai perceber. Agora, se todo mundo na casa dela, no lugar, fala fazia, pronto. Aí, né? E tem umas que falam eu fiço. Eu já fiz. Né? Eu estava jogando pôquer, aí o menino falou, fiz o fu. Fiz o fu. Olha lá, regência. Então, a relação do verbo, no caso da regência verbal, do verbo com as palavras ou termos subordinadas a ele. Tá? Então, relação dos verbos, do verbo com as palavras subordinadas a ele. Não necessita necessariamente, ficou ruim. Não é necessário ser só complemento. Pode ser um verbo intransitivo. Por exemplo, o verbo ir. Se eu chego aqui para o professor e falo assim, professor, eu vou no banheiro, esta construção ir no banheiro, do ponto de vista gramatical, não existe. É um erro, né? Porque quem vai não vai em, quem vai, vai a. Então eu teria que dizer, professor, eu vou ao banheiro. Né? Vou ao banheiro para a linguagem coloquial, é uma formalidade absurda. E eu estou falando sério, se você chega numa roda de colega e fala assim, eu vou ao banheiro, você vai falar, é viado. Né? Vai falar isso. Porque não é uma linguagem daquele momento, ali você falar daquele jeito. Tá? Então, a língua falada tem algumas construções, algumas organizações que elas geram uma estranheza em determinados lugares. A gente chama de variante social. Tá? É como o policial chegar lá, ele vai dar entrevista, ele vai falar assim, nós pegamos o bandido aí e colocamos dentro do carro. Levamos para a delegacia. E lá o delegado fez a autuação, nós pegamos e foi embora. Entendeu? O policial jamais vai dar uma entrevista assim. Por quê? Porque ele ali, como policial, ele vai exigir um nível de formalidade que é específico para policial. Ele vai usar as palavras miliante, positivo. Né? A guarnição estava em ronda pela localidade quando se deparou com um elemento em atitude suspeita, o qual o mesmo empreendeu fuga embrenhando-se no matagal. Mas nós logramos êxito em recuperar os miliantes e estamos aqui enviando para a 14ª DP. É esse o léxico. É esse o léxico. Quem foge desse léxico, eu já vi só 2.
O Sargento Faur, meu ídolo, Sargento Faur, meu ídolo, entendeu? Foi o único cara que cheirou cocaína e falou. Cheirei cocaína, tô doidão até agora aqui. Na entrevista. Sargento Faur e um outro cara também do Paraná que falou assim, Jaguar aí que escolheu, deu tiro nesse vagabundo, mas não acertamos, bandido não morre. Falou desse jeito. Fugiu totalmente a fala de como um policial fala, entendeu? Como um policial fala. O policial não fala daquele jeito, por mais que ele queira, ele não fala. Tá? E, pensem bem, eu já fiz pesquisa sobre isso. Ninguém é instruído para falar assim. Muito pelo contrário. Ninguém é instruído. Eles falam porque eles veem o outro falar. Eles falam porque eles usam o léxico do outro falar. Eles falam porque eles escrevem daquele jeito para fazer os documentos. Entendeu? Está errado? Claro que não. Claro que não. Errado é esse cara que falou, eu cheirei cocaína, fiquei doidão. 15 minutos. Estou doidão até agora. Vamos lá. Bom, vamos pegar aqui os principais verbos, tá? Então, primeiro o verbo assistir, visar e o verbo aspirar. Esses 3 verbos aí são importantes porque eles costumam cair demais nos concursos, tá? O verbo, primeiro verbo assistir. Quantos significados nós temos? Quantas regências nós temos para o verbo assistir? Quantos significados? 4. 4 significados. O primeiro significado é quando ele vai ser verbo transitivo direto. Tá? Tá no sentido de ajudar, auxiliar. Tá? Então você diz assim, o professor assistiu os alunos. O que o professor fez? Ajudou, auxiliou. Tá? Notem, aqui nós temos o que a gente chama de voz ativa. Vamos falar da voz ativa. Quem é que sabe o que é a voz ativa? Voz ativa diz respeito à ação. Tá? Vejam, o verbo assistir indica ação. Sim, vai assistir, indica ação. Indica uma ação, mesmo que seja uma ação ideológica, né? Mas indicação. Esse verbo aqui, que tem ação, tem alguém que pratica e alguém que sofre. Mas é só com o verbo transitivo direto. Então aqui é possível estabelecer essa relação de troca aqui. Eu posso falar assim, o professor assistiu os alunos e eu posso dizer também que os alunos foram assistidos pelo professor. Eu posso colocar na voz ativa e passar para a voz passiva. E da voz passiva passar para a voz ativa. É possível, mas só com esse tipo de verbo. Né? Por que eu falei daquele dia da questão errada? Porque as pessoas pegam esse verbo aqui e utilizam dessa forma no sentido de ver. Aí fala assim, os torcedores assistiram o jogo. Aí eu posso dizer que o jogo foi assistido pelos torcedores. Só que eu não posso gramaticalmente, só posso na fala. Tá? Não é possível. Entendeu? Então, verbo transitivo direto, quer dizer, sem o A aqui, é só no sentido de ajudar, de auxiliar. Tá? Agora, ele vai ser verbo transitivo indireto, aí sim, no sentido de ver. Tá? Então aqui, os torcedores assistiram ao jogo. Tá vendo? Os torcedores assistiram ao jogo. Então, todas as vezes que for no masculino, vai ter esse ao aqui. Se for no feminino, vai ter o acento indicativo de crase. Correto? Claro que não. Esse é um outro erro também. Eu vou explicar por que não. Com qualquer verbo, poderia. Mas com o verbo assistir, não. O verbo assistir, você fala assistir... Ah, não, desculpa, estou falando besteira. É isso sim. Falei besteira, não.
Nada a ver, é uma outra coisa que eu estava falando. Isso é o que eu tô pensando e que eu exteriorizei aqui em relação à colocação do pronome. Depois a gente vai ver. Não, verdade. Se for feminino, tem o acento indicativo de crase. Tá? Então aqui, ó. Os alunos assistiram se for masculino, eu vou ter o ao. Se for feminino, eu tenho o quê? O acento indicativo de crase, tá? Então é sempre assim. Como que você sabe se aqui pode ou não ter crase? Colocando no masculino. Se você troca essa palavra no feminino pelo masculino e tem isso aqui, ó, ao, é porque aqui no feminino tem crase. Entenderam ou não? Não? Ó, aqui, ó. Fui à feira. Tem ou não acento indicativo de crase? Como é que... vamos supor que eu fiquei em dúvida. Eu troco a feira pelo estádio. Fui ao estádio. Ao trocar pelo estádio, eu tenho ao, então a feira tem acento. Entendeu? Qualquer palavra. Ó, fez referência à lei. Tem acento ou não tem acento? Troca código. Coloca no lugar da lei código. Fez referência? Então a lei tem acento. Esse é batata, é o teste para você saber se tem ou não acento indicativo de crase. Mas isso é pela regra geral, depois a gente vai ver que tem várias regras, né? Tem 3 regras. Mas pela regra geral que mais cai, pelo menos uma você já sabe. Tá? Beleza? Ó, sentido de auxiliar, de ajudar, sentido de ver. No sentido de ver tem esse A aqui. Esse A está presente aqui embaixo? Tá, como é que eu sei? Acento indicativo de crase. Tá? Ok? Entendeu agora? Entendeu? Não entendeu? Pergunta. Tudo bem? Beleza? Ok? Bom. Oi? Não, português é fácil, cara. Falei pra você. Eu não conheço um aluno meu, um aluno que fez curso de língua portuguesa, que entrou falando assim: professor, eu acertei só 2 de português. Depois ele fez os outros concursos, ele falou: professor, continuei só acertando 2 de português. Não tem. Ele sempre melhora. Sempre melhora. Não, sempre melhora, vai melhorando. Né? Como chama o Johnny Bravo lá, o Fortão? Luiz. O Luiz era desse. Quando ele entrou, ele falou: professor, só acerto 2 de português. Agora o bicho está debulhando lá. Né? O cara está debulhando. E dura que o cara fala assim: professor, não consigo aprender língua portuguesa. Você pergunta para ele, vai... Então, mas o que eu quero dizer é a autoestima. Se não tem um negócio que te derruba, é sua autoestima. Sua baixa autoestima. Você chega e fala assim: não, eu não vou aprender, não aprendo, não tem jeito, não consigo, não. Como não? Tem que... Pô, tá? Se eu aprendi. Eu fui um aluno no ensino médio, ensino fundamental, fui um aluno horrível, cara. Eu lembro de ter passado uma vez direto só. Porque me prometeram uma viagem e nem cumpriram, acho que por isso que prometeram uma viagem. Eu falei: não, viagem eu não vou deixar passar, não. E ó, sem todas, cara. Acho que vai ser a 7ª série. Eu fui estudar mesmo a faculdade. Faculdade tinha que estudar. Ó, verbo transitivo indireto também. Notem agora, ó. Tem 2 verbos transitivos indiretos. Um no sentido de ver e um no sentido de pertencer. Também é transitivo indireto. Aí o cara fala assim: pô, professor, mas como é que eu vou saber? Pelo contexto. A gente sabe pelo contexto, tá? Então, ó, aqui no sentido de pertencer. Tá? Ó. Estes materiais não lhe assistem. Não lhe assistem. Não lhe veem? Não o quê? Não pertencem a você. Tá? Esses materiais não lhe assistem. Beleza? Eu sei pelo contexto. E o último sentido, falei aqui ontem, eu acho, do verbo assistir. O sentido de morar. Dar assistência é o mesmo que auxiliar. No sentido de
Morar. Eu assisto em Várzea Grande. Ou eu assisto em Cuiabá. Eu assisto sei onde. Quer dizer, eu moro. Assistir em é morar. Tá? Que é verbo intransitivo. Verbo intransitivo, no sentido de morar, residir. Tá? Aqui, ó. Selma assiste. Selma não, Thelma. Thelma assiste em Chapada. Hã? É Thelma, né? A prefeita lá não é Thelma de Oliveira? Em Chapada? Thelma é a mulher do Dante, né? Thelma de Oliveira. Assiste em Chapada. O que é que ela faz? Ela mora em Chapada. Joia? Esse verbo assistir, vez ou outra cai. Tá? Então não tem como errar esse verbo, cara. Esse verbo é batido, você vai... Tá? Vai aparecer numa frase aqui, numa outra ali, você tem que ver isso. Tá? Qual o sentido? Pertencer, morar, ver ou auxiliar. Auxiliar, ajudar, mesma coisa. Tá? Agora o verbo visar. Verbo visar. Verbo avisar, avisar não, verbo visar, ele pode ser verbo transitivo direto, no sentido de assinar. Já viram o verbo visar no sentido de assinar? Já? Antigamente eu trabalhei em banco, né? Trabalhei num banco de japonês. Sabia que tinha um banco só de japonês aqui em Cuiabá? Chamava Banco América do Sul. Banco de japonês. E lá tinha... Trabalhava no caixa, chegava o gerente lá, ou o chefe de seção, falava assim, ó, paga esse aqui. Aí você virava, tava... Era o famoso cheque visado. Cheque assinado. Tá? Cheque do senhor Sango Kuramochi, cliente número 1 do banco. Você nem olhava se tinha saldo ou não, você só pagava. Né? Verbo assinar. Verbo transitivo direto. Ó, o diretor visou o documento. O diretor visou o documento. O que é que ele fez? Rubricou o documento. Assinou o documento. Eu posso aqui dizer que o documento foi visado pelo diretor? Posso ou não? Posso, porque voz passiva, voz verbal, voz passiva, voz reflexiva, eu só posso usar com verbo transitivo direto. Ok? Então eu posso dizer, o documento foi visado pelo diretor, sem problema nenhum. Tá? Bom, outro sentido do verbo visar, também transitivo direto, é o sentido de mirar. Os policiais visaram o carro do meliante. É meliante ou miliante? Esse dia perguntaram para mim, não está lá se era meliante ou miliante. Meliante. É me, com E. Com E. Meliante. Apesar de nós não falarmos meliante, a gente fala miliante, né? Agora, é milícia ou milícia? Milícia. Miliciano. Ok? Bom, é óbvio que aqui vem aquela pergunta, professor, como é que, se os dois são transitivos diretos, como é que eu vou saber qual que é um e qual que é outro? Você só vai saber pelo contexto. É óbvio que os policiais aqui não assinaram o carro do meliante, né? Eles miraram o carro, tá? Agora, o que acontece quando é o verbo mirar? Você mira algo ou mira em algo? Você mira algo.
É que nós falamos, mira no carro, mira no carro. Na verdade seria mira o carro. Tá? Esse é um erro de regência também. Beleza? Hã? É mirar algo. Então, no em algo você está colocando, se você falar mirou em algo, você transformou o verbo transitivo direto em intransitivo. Intransitivo. Né? Mas esse verbo é tão utilizado que eu acho que, sim, daqui um dia vai estar no dicionário, já não está, né? Porque a gente vai vendo coisas aí tipo a palavra chiclete, né? A palavra chiclete, há pouco tempo, não é muito tempo, era apenas uma marca de uma goma de mascar. O nome era goma de mascar. Se você olhar no dicionário hoje, está lá. Chiclete é sinônimo de goma de mascar. Chiclete era o nome da marca, né? Primeira marca chamava Chiclets, né? Chiclets. Tem até hoje uma caixinha, né? Foi a primeira goma de mascar que teve aqui no Brasil. Tá? Depois, aí virou sinônimo, igual Bombril, né? Porque um dia Bombril está lá como sinônimo de esponja de aço. Eu cheguei uma vez em Aripuanã, eu falei assim, você tem esponja de aço? A gente precisava fazer um trabalho lá, numa pós-graduação. Ele falou, isso aqui nós não vende aqui não. Aqui não tem não. Eu falei, tem Bombril? Ele falou, tem. Agora tem um novo, que é o Bombril da Assolan, que é mais barato, inclusive. Eu falei, me dá desse. Para ele, Bombril era sinônimo de esponja de aço. Né? Mas isso acontece muito. Lá em São Paulo, o Vicente Mateus, isso é verdade. O Vicente Mateus era um presidente do Corinthians, folclórico. Diz que ele estava fazendo um discurso, falou assim, eu queria agradecer a Antártica por ter fornecido essas Brahma para nós. Que lá, sinônimo de cerveja, era Brahma. Era Brahma. Falou, cerveja, dá uma Brahma aí. Era cerveja. Né? Pois é, a mesma coisa. Ok? Vamos lá, agora transitivo indireto, que está mais próximo da gente. Nós que estamos fazendo concurso, que vocês vão fazer concurso, próximo do concurso, esse aqui, ó, é o verbo transitivo indireto. Quando ele está no sentido de desejar, alcançar, almejar. Tá? Desejar, alcançar e almejar. Verbo transitivo indireto. Aí vai ter a preposição a. Ó. Os alunos visam ao concurso da PRF. Ó, os alunos visam ao concurso da PRF. Eu posso falar que o concurso da PRF é muito visado? Eu posso dizer isso? Dizer até posso, mas posso escrever isso? Isso existe do ponto de vista formal? Não, porque eu só posso fazer essa construção na voz passiva com verbo transitivo direto. Com verbo transitivo indireto, que tem esse A aqui, não dá. Tá? Então eu posso até dizer que o concurso é muito visado, mas é uma frase que não existe do ponto de vista escrito. Tá? Beleza? Agora eu pergunto a vocês. Vocês acham que seria, se você tivesse uma gramática da fala, seria mais fácil ou mais difícil? Isso já foi alvo de pergunta. Seria mais fácil ou mais difícil? Agora acabou a gramática, vamos fazer do jeito que a gente acha aqui. Por que você acha que seria mais difícil? Perfeito. A gramática é um dos elementos que fazem com que a nossa língua tenha um certo padrão nacional. Se não fosse a novela, tá? Se não fosse a novela, se não fosse o jornal, se não fosse a mídia, não fosse a gramática, o nosso país estaria hoje falando idiomas diferentes. Tá? Então, quem é de fora que vem aqui para a nossa região, se ele for, vocês mesmos, se vocês forem para determinados lugares aqui do Mato Grosso,
e escutarem as pessoas falando, não entendem de primeira. Eu fui uma vez com o professor Levi, quando ele era candidato a deputado, a vereador, a gente foi fazer campanha e tal, eu fui dar aula, ele foi dar aula, aqueles migué de fazer campanha, né? Vai lá, dar uma aula show e tal. Aí chegou lá, depois de uma festa, a mulher falou assim, ué, você não vai dançar com ela? Eu levei um tempo para entender. Ele falou, você não vai dançar com ela? Você não vai dançar com ela. Só que ela fala, você não vai dançar com ela. Ele não fala com ela, ele fala com ela. Com ela. Isso é quase um outro idioma. É quase uma outra coisa, cara. Você não consegue entender. De cara, quem vem de fora não entende. Não entende. Ponto. Não entende. Não, foi aqui em Cuiabá, foi numa região aqui, cara, que eu nunca tinha ido também. Era uma... Como que era um lugarejo, eu nem lembro onde que era. Isso aqui era um lugarejo, assim, que tinha casa de um lado, casa do outro. Tá? Pode ser, não sei te dizer. Agora, realmente, eu não lembro onde foi. Sei que nós fomos lá, era um lugar bem afastado, meio afastado, bonito, assim, inclusive. Mato e tal. E aí, a pessoa falou desse jeito. E eu lembro até hoje, na hora, não entendi o que ela quis dizer. Como eu falei para vocês, eu fui para Lucas do Rio Verde, uma mulher me recebeu com a cuia de chimarrão, falou assim, professor, tinha muita careta na estrada. Eu dei muito tempo para entender que era carreta. É que aquela não fala carreta, ela fala careta. Ela não consegue falar carreta. Né? Fala um R só, né? Bom, vamos lá agora para o verbo aspirar. Ó, verbo aspirar. O verbo aspirar tem dois significados, dois tipos de regência. Verbo transitivo direto, no sentido de cheirar. Inalar. Tá? Ó. Aspiramos um ar seco essa semana. Aspiramos um ar seco essa semana. Certo? O que é que nós fizemos? Inalamos, sorvemos, cheiramos um ar seco essa semana. Ok? Agora, pode ser também verbo transitivo indireto, também no sentido desse aqui, ó, desejar, alcançar e almejar. Verbo transitivo indireto, no sentido de desejar, alcançar e almejar. Tá? Então aqui, ó. Aspiramos. No caso aqui, não. Na verdade é esta, não é essa. Semana que está vindo, né? Aspiramos a uma prova acessível. Aspiramos a uma prova acessível, tá? Então, aspiramos a é verbo transitivo indireto, no sentido de desejar, alcançar e almejar. Sempre. E alcance? Com C. É com C. Com C, né? O cedilha é só para A e O, né? Então, em hipótese, algum alcance com S? Alcance com S, não. Com C. Vem de alcançar, né? Mesmo porque se você colocar um S, só fica alcance. Que o S entre duas vogais tem som de Z, né? Teria que ser com dois S, se fosse com S. É? Ah, não, do lado do N. Oh, hoje tá difícil, né? Verdade. Sabia que estava errado, queria saber se vocês estavam. Verdade, é com S só. É.
Hoje foi difícil. Gravei uma aula só, fiquei sem voz. Eu tive que parar, porque senão como é que eu ia dar aula à noite? Oi? Atendemos ao cliente, ao chamado do cliente. Poderia estar errado, atendemos o chamado. Atendemos o chamado, não ao chamado. E se há aí pode até colocar, mas não é obrigatório. Pode ser as duas ou só uma? Não, só, pode ser as duas, porque lembra que a gente falou que você pode colocar a preposição? Entendeu? Você pode colocar o A ele é para melhorar a frase, entendeu? Não estaria errado, mas não é necessário, obrigatoriamente. É a mesma coisa do amar a. Não tem o primeiro mandamento, que é amar a Deus? Você pode tirar, você pode falar amar Deus, porque o verbo amar é transitivo direto. Judas traiu a Cristo. Precisa do A? Então esse é o famoso caso do verbo transitivo direto com o objeto direto preposicionado. É o caso que você coloca a preposição no verbo transitivo direto. A palavra aspirante deriva de aspirar? Aspirante deriva do aspirante. Deriva desse aspirar aqui. Almejar. Cadê? Desse aqui, ó. Almejar, desejar. Tá? Só que é uma, como é que se diz? É uma contradição, né? Porque no caso aí aspirante é um substantivo com forma de voz passiva, né? Só que é um substantivo, vem do verbo aspirar, aquele verbo ali. Que é aspirante a, né? Aspirante a alguma coisa. Beleza? Uma boa questão para a prova isso aí, né? Eu vou guardar isso aí. Ó. Na alternativa em que a palavra aspirante tem a sua palavra original. Né? Aí você coloca aspirante, verbo transitivo direto, sentido de desejar. Aspirante no sentido de cheirar, inalar. Aspirante. É fácil. Vamos lá agora para o verbo obedecer e desobedecer. Sempre transitivo indireto. Tá? Aqui, ó. Obedecer e desobedecer. Tá? É sempre verbo transitivo indireto. É sempre com a preposição a. Tá? Ok? Ó. Verbo transitivo indireto. Ok? Então você fala assim, os filhos não devem desobedecer. E aí? Os pais ou aos pais? Aos pais. É sempre com a preposição a. Os filhos não devem desobedecer aos pais. Por que esses verbos caem muito? Por que você acha que ele cai? Por que não cai o verbo querer? Se bem que o verbo querer cai. O verbo querer tem duas regências também. Não, é porque eles causam diferença entre a escrita e a fala. Pouca gente fala, os filhos não devem desobedecer aos pais. A gente fala, não é que a gente fala errado, é que a gente fala com uma adequação própria da fala. Entendeu? É própria da fala. O erro está do ponto de vista gramatical só, mas do ponto de vista da comunicação não tem erro. Erro nenhum. As pessoas falam desse jeito. Mas na hora de escrever, tipo, a fala interfere. Sim, assim. O que interfere é a falta de leitura. Se o cara tem uma boa leitura, se ele consegue ler bem, ele consegue burlar isso aqui sem ter que estudar. Porque fica, entendeu? Então, quanto mais o cara lê, mais ele absorve esse negócio as regras e tudo. Por isso que a gente diz assim, quanto melhor você escreve,
melhor também é a sua leitura. Então, quanto mais você lê, melhor você escreve. Tá? Ó, os filhos não devem desobedecer aos pais. E assim é o verbo obedecer também, tá? Ó, o verbo querer. Querer. O verbo querer, ele é verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto? Ou pode ser os dois? Ele pode ser os dois. Ele pode ser verbo transitivo direto e também verbo transitivo indireto. Tá? Então, aqui, ó. Quando que ele é verbo transitivo direto? É quando ele está no sentido de desejar. Tá? Ó. Quero um carro novo. Tá no sentido de desejar? Sim ou não? Sim, transitivo direto. Agora, se não tiver no sentido de afeto, de querer bem, aí ele é transitivo indireto. Aí ele tem a preposição a. Tá? Então você não fala quero minha mãe. Quero bem minha mãe. Quero bem a minha mãe. Quero bem aos meus pais. Certo? Então é no sentido de querer bem. É no sentido de verbo transitivo indireto. Tá? No lugar de quero aquele carro, mudaria alguma coisa? Como? Não, mudaria nada. Desejo. Coloca o desejo no lugar. Tá? Ou, claro, um carro novo é querido por mim. Tá? Todo verbo transitivo direto é possível ser colocado na voz passiva. Às vezes fica estranho, né? Com esse verbo, por exemplo, querer, dificilmente você faz voz passiva na fala. Aliás, a voz passiva na fala ela é muito de questões mais formais, né? Uma criança, por exemplo, até 7, 8 anos, dificilmente ela vai fazer uma construção verbal na voz passiva. Ela não vai falar assim, ela pode falar, eu vi o avião. Ela vai falar assim, aquele avião foi visto por mim, agora há pouco. Nós temos dificuldade de fazer voz passiva na fala. Então, agora, se você prestar atenção nos discursos do Supremo, por exemplo, direto eles usam voz passiva. A voz passiva é muito utilizada ali. Agora, numa redação, melhor usar a voz ativa ou a voz passiva? Ativa. Melhor é usar a voz ativa. A voz, por quê? Porque a voz ativa, ela favorece a concisão. A voz passiva, você usa mais palavras para dizer a mesma coisa que você falaria na voz ativa. E a concisão vai para o buraco, né? Concisão, todo mundo sabe o que é concisão? Concisão é quando você escreve pouco, mas diz bastante. Quer dizer, você escreve muitas informações com poucas palavras. Vou dar um exemplo. Eu nasci na cidade de Cuiabá. Ao invés de dizer isso, você diz eu sou cuiabano. Eu sou cuiabano é a mesma coisa dizer que eu nasci na cidade de Cuiabá. Certo? É a mesma coisa. Só que você escreveu com menos palavras. Isso você tem que usar quando você vai fazer redação. Porque 30 linhas para você fazer uma redação, né? Então, eu sou cuiabano nada é redundância? Eu sou cuiabano nada é redundância? Não sei, não, acho que não. Por quê? Porque necessariamente não precisa ser cuiabano, nascer aqui para ser cuiabano, né? Não tem essa questão meio... Não, tem. Para ser cuiabano tem que nascer em Cuiabá. Eu acho que é uma redundância, sim. Só que é uma redundância já estigmatizada, né? Então, pau rodado não é cuiabano. É quem veio de fora. Não, se considerar é outra coisa. Agora, pau rodado é o cara que vem de fora e vem morar em Cuiabá. Eu, por exemplo, vim do Mato Grosso do Sul, né? Vim para cá. Certo? Vamos lá, ó. O verbo pagar. Pagar. Ele é um verbo o quê? Desculpa, eu esqueci do intransitivo.
Verdade. Ó, não é intransitivo, é verbo transitivo indireto. No sentido de querer bem. Querer bem. Ó. Quero bem a meus irmãos. No sentido de querer bem, no sentido de afeto, tá? É verbo transitivo indireto. Esse a é obrigatório. Esse é um verbo aqui pouco utilizado nesse sentido quando você vai estudar. Mas cai, tá? Ok? E o verbo pagar? E o verbo pagar tem quantas regências? Ó, presta atenção. O verbo pagar, ele é verbo transitivo direto e indireto. Então ele vai ter os dois objetos no mesmo verbo. Vou colocar aqui para você lembrar. Algo, a, alguém. Certo? Então aqui, ó. Paguei o que devia a Rondinelson. Ó, paguei o que devia a Rondinelson. Aí ele é bitransitivo, ele é só transitivo direto, ele é só transitivo indireto. Indireto? Vamos lá. Paguei o quê? Eu paguei algo. Paguei o quê? O que devia. Eu não paguei o que devia? O que é que eu paguei? O que eu devia. Esse é o objeto direto. A quem? Rondinelson. Objeto indireto. Então, nesse caso, ele é bitransitivo. Tá? Agora, posso separar? Posso desmembrar? Posso? Posso. Poderia dizer só, paguei minha dívida. Eu paguei algo ou paguei a alguém? Paguei a alguém? Algo. Paguei algo o quê? A dívida. Esse é um verbo transitivo direto. E aqui é o objeto direto. Ó. Paguei ao supermercado. E agora, eu paguei algo ou paguei a alguém? Ou a alguma coisa? Alguém. Então, esse aqui é um verbo transitivo indireto. Esse é o objeto indireto. O que que não pode acontecer? O que que acontece muito? Como é que é explorado isso? Ah, eu já paguei meu irmão. O meu irmão é alguém. Então, eu não posso dizer paguei meu irmão. Eu já paguei ao meu irmão ou a meu irmão. Paguei meu irmão é como se eu estivesse dando meu irmão como pagamento. Não tem como fazer isso. Né? Certo? O irmão não. A irmã talvez. O irmão já é mais puxado, né? Bom, ó, verbos pronominais. Verbos pronominais. Verbo pronominais, ó, são verbos que devem ser escritos com o pronome, tá? Então, ó, verbos que devem ser escritos com o pronome. Quais pronomes? Ou se ou me. Normalmente é o se. Tá? Normalmente é o se. Então são aqueles verbos que você não pode dizer sem colocar o se. Tá? Então aqui, quais são os verbos? É o verbo suicidar. É o verbo ajoelhar. Arrepender.
tem mais um que eu esqueci agora. Queixar. Lembrei. São os que mais caem, né? Suicidar, ajoelhar, arrepender e queixar. Quando você fala esses verbos, precisa obrigatoriamente falar com a partícula C ou com a partícula me. No caso do suicidar, é só com o C. Você não tem como você suicidar com o me. Tá? Ó. Suicidou-se. Ajoelhem-se. Arrependi-me. Queixou-se. Tá? Então, como a gente tinha conversado, esse se não é pronome reflexivo. Ele não é o mesmo se daquele que você fala assim, cortou-se, cortou a si mesmo. Não é o mesmo se. Senão não teria sentido, porque suicidar já é matar a si mesmo. Então, esse se aqui, nós vamos chamar de parte integrante do verbo. Não, pode vir antes. Porque aí no caso, como não tem nada, nós vamos ver a colocar. Você fala assim, ele não se suicidou. O se aí nesse caso vai vir antes. Então, agora ele tem que aparecer. Não pode colocar sem. O pronome reflexivo é aquele que você pode trocar por a si mesmo. Cortou-se. Cortou a quem? A si mesmo. Aí sim. Esse pronome reflexivo, ele só vai estar também, o pronome reflexivo, o pronome reflexivo recíproco, né? Eles só podem estar em verbos transitivos diretos. Esses verbos aí, ó, suicidar, arrepender, queixar, ajoelhar, são verbos intransitivos. Então o se não pode ser pronome reflexivo, não tem como. A gente chama esse se aí de parte integrante do verbo. Se você escrever sem, está errado. Tá? Vamos lá, ó. Agora o verbo esquecer e o verbo lembrar. Esquecer e lembrar. Esses dois verbos aqui, eles têm o mesmo significado, mas podem ser colocados de duas maneiras. Eles podem ser verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto, com o mesmo significado. Tá? Então vamos colocar aqui. Ó. Primeiro, sem o pronome relativo, sem o se ou sem o me. Então você fala assim, ó. Esqueceu o aniversário ou esqueceu do aniversário? Esqueceu o ou esqueceu do? Não. Ó, presta atenção. É que na fala, vem de novo a fala. Na fala nós colocamos o D aqui, não colocamos? Mas não pode. Você só coloca o D aqui, ó, se tiver o C, a partícula C. Esqueceu C do aniversário. Então aqui, ó, sem o pronome se ou me, não se deve utilizar a preposição de. Tá? Então, esqueceu o aniversário e não esqueceu do aniversário. Ó, lembrou a data
importante. Lembrou a data ou lembrou da data? A data. Só vou colocar o de se tiver a preposição, o pronome se ou me. Eu só coloco a preposição de se tiver o se ou me. Então, lembrou-se da data. Lembrei-me da data. Ok? Esse aqui é o que a gente erra. O outro a gente não erra. Nós não erramos quando colocamos o me ou o se. Ninguém fala assim, lembrou-se a data. Ninguém. Tá? Então, o mais problemático é aquele ali. Ó. Com o pronome o se ou o me, a preposição de é obrigatória. Lembrei-me do casamento. Esqueceu-se dos documentos. Lembrei-me do casamento, esqueceu-se dos documentos. Beleza? Aí eu sempre lembro de uma questão que caiu essa frase aqui, ó. Esqueceram de mim. Que é o nome de um filme famoso. Do Macaulay Culkin, né? Aquele menininho que hoje... drogado, né? Menino. Apareceu ele esse dia ali, só a capa da gaita, o rapaz. Hã? Eu acho que ele tá virando pó, aquele menino. Aquele menininho pequenininho. Ó, esqueceram de mim. Aí a pergunta é a seguinte, tá certo ou tá errado? Do ponto de vista gramatical. Errado. Por quê? Porque usou a preposição de sem usar o pronome se ou o pronome me. E gramaticalmente isso não pode. Agora, por que é que o filme utilizou esqueceram de mim e não utilizou esqueceram-se de mim? Qual é o motivo? Por que razão? É muito simples. O filme é um produto. E as pessoas que vendem, que trabalham com marketing, sabem melhor do que os linguistas que a linguagem ela não atinge a todo mundo da mesma maneira. Então, quem fala esqueceram-se de mim é um grupo pequeno da sociedade que, se você colocar isso, esqueceram de mim, você pode não atingir a outra parte. Agora, essa parte que fala esqueceram-se de mim, ela também ouve cotidianamente esqueceram de mim. Então, para ela é comum. Então, qual a linguagem que eu vou utilizar? Esqueceram de mim, como eu quero atingir todos os públicos. E o nome de filme, ele é sempre um nome de chamar a atenção. Quando não é, o filme não emplaca. Então tem um filme que venceu o Oscar em 2002, eu não sei o que eles venceram lá, acho que foi o melhor filme estrangeiro. E chama O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Já viram esse filme? Já viu? Não é bacana o filme? Mas com esse nome. Agora, se fosse assim, a francesinha, virgem mais danadinha. Que é mais ou menos isso o filme. Né? Não seria mais chamativo? Seria. É comercial, cara. Entendeu? O cara vai colocar esqueceram-se de mim? Não. O cara vai colocar o hiperativo? Não, ele vai colocar o pimentinha. Vai colocar o hiperativo, ninguém... Né? Eu estava assistindo um filme uma vez, de madrugada. Qual que era o filme?
Freud Além da Alma. Olha o título do filme. Quem assiste esse filme? Só quem fica acordado de madrugada. Tinha acabado de chegar em Aripuanã, andei não sei quanto tempo de ônibus, comendo poeira, cheguei, tomei um banho, estava passando o filme, assisti um filme bacana, cara, contava a história do Sigmund Freud, como é que ele fez a psicanálise e tal. Freud Além da Alma. Esse filme passa de madrugada por uma razão, né? O Corujão. Ninguém assiste. Né? Um ou outro que assiste. Então, filme tem que ter isso. Até aqui em Cuiabá tem uma brincadeira, não sei se vocês lembram, que quando chegou o filme Tubarão aqui em Cuiabá, ninguém assistiu. Vocês sabem dessa história? Ninguém sabe dessa? Ninguém assistiu. Recorde de público no mundo, em Cuiabá dava 2, 3 pessoas. Aí eles falaram assim, vamos ter que fazer alguma coisa. Tiraram a placa, o Tubarão, colocaram Jauzão comedor de gente. Guri. No outro dia estava lotado. É mais ou menos isso. Tá? É mais ou menos isso que a gente está falando. A questão comercial envolve muito a questão de como você vai escolher as palavras. Tá? Esses filmes que não emplacam, tá? Assisti um filme uma vez na faculdade, cara. Era O Enigma de Caspar Hauser. Pelo amor de Deus. Enigma de Caspar Hauser. Beleza? Bom, vamos começar a ver agora que horas são. Vamos começar, está quase na hora de bater o 5. Vamos lá. Vamos começar com a crase. Terminar a crase hoje. O que vem a ser a crase? A crase é o A mais A. Artigo mais preposição. Não está errado. Mas a crase é uma fusão. Como é que chama isso aqui? Como é que chama? Acento grave. Acento indicativo de crase. É a crase? É ou não? Não. Por isso que está falando o acento indicativo de crase. Então a crase é a fusão. A crase é um fenômeno da linguagem que acontece desde o latim. Então, na passagem do latim para o português, você tem várias crases. A palavra dó era dó. A palavra pé era pé. Aí fizeram a crase, ficou pé. Dó fez a crase, ficou dó. Né? Então, vários casos de crase. Contemporaneamente, as nossas gramáticas mais contemporâneas, só tem um, que é esse, que nós vamos desmembrar aqui. Crase, então, é a fusão. É a fusão do a preposição com o a artigo. Então isso aqui é a regra geral, tá? Isso aqui é a regra geral. Beleza? Por que a gente está falando que isso aqui é a regra geral? Porque existem outras regras que são regras específicas. Tá? Então, olha só. Como é que se dá a fusão da preposição a com o artigo a? Então, eu vou ter uma palavra, que pode ser um verbo ou um nome, que necessite de um a, preposição, que a preposição ela vai estar depois de um verbo ou um nome que necessite dela na regência. Tá? Tipo referência, ou o verbo ir, o verbo assistir no sentido de ver. Esses verbos precisam do a. O verbo visar, o verbo aspirar no sentido de alcançar, desejar. Não precisa do a? Precisa. Então, quando você fala assim, vou à praia, automaticamente você criou condições para que a crase seja feita, tá? Porque é para que a crase seja feita. Então, por quê? Porque você pegou o verbo ir. Quem vai não vai a? Praia não é um substantivo feminino? Sim, vou à praia. Pronto. Eu criei condições aqui para colocar o acento. Agora, qual é o teste? Qual é o teste? Carol, né? Carol, qual é o teste?
Só trocar a palavra praia por uma palavra no masculino. Fala aí uma palavra no masculino. Não, lugar de praia. Coloca mar, supermercado, morro. Vou ao mar. Pronto. Quando eu falo vou ao mar, eu coloquei no masculino. Eu tenho aqui o ao, então é porque vou à praia tem acento indicativo de crase. Funciona sempre? Não funciona sempre. Por quê? Porque a gramática tem aquele lema que eu falei para você. Se dá para complicar, para que facilitar? Então, há duas palavras que você não usa essa lógica. Pode até usar a lógica, mas você não pode usar o acento. Quem lembra quais são as palavras? Não, moda não. Moda é outra regra. É a palavra casa e a palavra terra, substantivos comuns, tá? Então a palavra casa e a palavra terra. Então se você ao invés de ir à praia, você fala assim, vou à casa. Ó, quem vai não vai a? Casa não é palavra feminina? Se eu colocar vou ao cinema, não tem o ao? Tem, mas para a palavra casa você não usa. São duas exceções. Casa você não usa. Agora, se eu quiser usar, como é que eu faço? Eu faço a referência à casa. Então, se eu fizer uma referência à casa, casa de quem, aí eu posso. Isso, dos meus próprios. Então, isso aqui, presta atenção, vai se tornar uma constante. Toda vez que não puder pôr, mas eu quiser pôr, eu tenho que fazer a justificativa, tá? Ok? Oi? Não, distância é para outra palavra, mas é a mesma lógica, mas é para uma outra regra. É para a regra do adjunto adverbial feminino, locução adverbial feminino, tá? É uma outra regra. Aqui para a palavra casa e a palavra terra, eu tenho que colocar casa de quem ou terra de quem. Então eu falo aqui, ó, vou à casa de minha tia. Pronto. Ó, aqui não tem. Agora, eu não falei a casa de quem que era? Não falei? Pronto, agora eu coloco. Certo? E se eu colocar assim, ó, o Marujo foi à terra. Foi à terra. Tem ou não tem? Não. Sem eu fazer a referência, não tem. Agora, se eu colocar a terra de quem? Tem? Ó. Do tesouro. Pronto, agora tem. Falei de quem é a terra, agora já tem. Beleza? Isso vai acontecer sempre que você precisar ter, mas não tem. Tá? Vamos fazer um intervalozinho? Dar uma hidratada na minha garganta.